Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando sobremaneira diante de cada vida, ou em toda a vida, principalmente daqueles que estão em comunhão com esse Senhor, que optaram por essa escolha, por escolher dar crédito à palavra do Senhor. Embora não fomos nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu e que chegou o momento de cada um daqueles que se encontram na presença do Senhor. Eu quero nesse instante agradecer primeiramente a Deus, e eu estava orando aqui e senti no coração de no final fazer uma oração. A você que se encontra, talvez que vai ouvir esse vídeo, vai passar por essa devocional, você vai entender de repente que é para você mesmo, é com você. Eu não sei a área em que você está passando, mas eu senti o desejo de no final fazer uma oração sem saber o nome de quem está precisando e está passando por uma crise, assim como tantas pessoas estão passando por momentos difíceis, e a Bíblia nos mostra que há uma necessidade de tudo isso acontecer. A você que tem me acompanhado, que Deus abençoe grandiosamente. Sinta-se coberto pelas minhas orações e por cada intercessor, e que tenho a convicção que há muitos que estão intercedendo por vidas como a nossa, como a minha, como a sua, que temos e enfrentamos problemas, e temos também preocupações, querendo ou não, elas surgem, mas na intercessão, em oração, essa barreira, ela pode ser quebrada, ela pode cair por terra, no nome de Jesus. Somente no Senhor a gente entende que temos e obteremos a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus Cristo, aquele sangue derramado naquela cruz do Calvário. Então agradeço imensamente a cada um de vocês, a vocês que já se inscreveram no meu canal, me ajudando. Humildemente eu peço a você que ainda não fez, não se inscreveu, que vocês possam vir me ajudar. Estou pedindo humildemente, primeiramente a Deus, para que chegue em corações, para que chegue em vidas, ou a vidas que se encontram necessitando de uma palavra, que até então já receberam a semente. E neste momento em que ouvi, talvez não, com certeza, convicto de que estará sendo regada, e o Senhor dará por sua vez, que o Senhor é quem dá o crescimento. Amém? Que Deus abençoe você também, podendo compartilhar, amados, que você possa fazer isso para me ajudar, e em nome de Jesus, eu sei que você receberá uma bênção, você será abençoado em estar compartilhando, para que outras pessoas também possam ouvir o que o Senhor tem colocado no meu coração. Você desejando estar ali colocando o seu nome, para mim colocar no caderno de oração, onde eu tiro esse tempo para com Deus, não dizendo para parecer que hoje eu sinto aquele prazer em estar aqui, abrindo meu coração para o Senhor, que até então, antes
era a maior dificuldade. E talvez com você seja da mesma forma. Talvez você quer sintonizar, você quer entrar em sintonia com Deus, mas sempre vem algo. O inimigo lança o seu dardo inflamado sobre a sua vida para que você perca o foco, para que você não se concentre, para que você não tenha a certeza de que está falando, e também a convicção de que a sua oração ela não está sendo em vão. Como foi difícil para mim chegar a esse momento. Talvez eu orando, eu vou fazer aqui como estivesse orando em espírito, ou talvez até em voz alta mesmo, colocando: Senhor meu Deus, meu Pai amado. Aí vem uma preocupação. Ó Senhor, vem, eu tenho que arrumar aquela coisa, eu tenho que fazer isso, Então tudo isso é artimanha do maligno para que você não encontre a força necessária para abrir o seu coração a falar com esse Deus, na certeza de que Ele está com seus ouvidos atentos. Amém? Que Deus abençoe. Hoje quero dar continuidade nas devocionais pelas quais o Senhor colocou em meu coração esse desejo, esse prazer em poder falar do amor desse Deus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma coisa, não trouxe a minha Bíblia, só um minutinho que estarei ali indo pegar a minha Bíblia. Amém? Só um minuto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, onde nós vamos fazer a leitura em Levítico, no capítulo 8. Levítico, capítulo 8. Aí nós vamos ver a respeito do que se refere a respeito das leis que foram inscritas para nos orientar, e como nós já dissemos, que o apóstolo Paulo chega a mencionar. Porventura a lei é má? Não, a lei não é má, porque se não fosse pela lei, ele não teria tido o conhecimento de estar com o Senhor. Ô Jesus, não acho o versículo? Vou, passo, volto demais. Então é desse jeito. Louvado seja Deus. Capítulo 8, versículo de número 1, que está na revista. Eu quero recordar, dar uma passagem aqui a respeito de que lição nós estamos aqui aprendendo um pouco mais como foi no tempo da lei. E é o que nós estamos falando. Deus instrui seus adoradores, foi o título da lição. E aí foi dividido em tópicos, onde eu coloquei cada semana um tópico. Holocausto. Primeiro falamos de holocausto, os adoradores totalmente consagrados, que era por meio do holocausto. Então eles eram consagrados. Ofertas.
adoradores profundamente agradecidos. Quando ofertavam de todo o coração e da forma como foi orientado por Moisés, eles se sentiam totalmente agradecidos. E também sacrifícios, adoradores celebram em comunhão. Esta é a verdadeira realidade de termos aquele compromisso de adorar e termos comunhão primeiramente com Deus e sim, depois com o nosso próximo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você ter comunhão, isso é bom, né? Louvado seja Deus. Em meio a tantas diferenças, pessoas que foram ensinadas de maneiras talvez que não fosse de acordo dentro dos padrões bíblicos e se encontram e até entrar em comunhão com aqueles que estão ali vivendo aquela vida de adoração, adorando em comunhão e agrada ao Senhor. É difícil, mas você que sente o desejo de ser acolhido, de receber do Senhor as orientações, você é nosso convidado a estar conosco também. Primeira Igreja Batista aqui de Benfica, na rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica, situada na rua, em frente à pracinha, a Praça Central. Tem a Praça Céu. Você que não é de Juiz de Fora e vindo a Juiz de Fora, será um prazer. Amém? Pelas manhãs, 9 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, porque você vai aprender de verdade, de fato, o que é a verdade. Você vai aprender de fato, de verdade, o que é a verdade. Louvado seja Deus. Unção, no primeiro, sacrifícios, adoradores celebram em comunhão. Ó, quão bom e suave os irmãos viverem em comunhão, viverem em união. Ontem eu até mencionei em comunhão, mas é mesmo em união, comunhão. Glória a Deus, não está diferente do jeito que, no sentido da palavra. Porque união, você vai ter comunhão. Tendo comunhão, você vai unir. Então, louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero falar de algo que se encontra no Levítico, no capítulo 8, e no versículo 1, 12 e ao 3. Mas eu vou fazer a leitura e aqui eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ele orientará, ele direcionará a cada palavra. É o que tenho me colocado à disposição desse Deus na confiança de que Ele é quem está conduzindo cada palavra. Não quero falar de mim, não quero falar de alguém, não quero falar do que você faz, não quero falar, mas sim da palavra e da forma que Deus quer que vivamos. Agora, a forma que você está vivendo, se você deparar com essa palavra, se você entende que há uma necessidade de reconhecer ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, de confiar nele, na certeza de que o mais Ele o fará, isso é agradável ao Senhor, você pode ter certeza disso, tá bom? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, Levítico, no capítulo, eu vou dar um início aqui, confiante na certeza de que o Espírito Santo está falando. Amém?
eu quero dizer que Levítico, capítulo 8, versículo de 1, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Interessante que nos dias de hoje ouvimos tantas pessoas dizerem: Deus está me mostrando, Deus está me mostrando, Deus está me mostrando, e não dizendo que Deus não pode mostrar, porque Ele mostra, Deus, Ele revela, é um Deus que Ele tem a sua forma de trabalhar e age na vida de cada um daquele que tem compromisso e busca a Ele, porque existem os dons espirituais, mas o dom, para mim, o dom, como a palavra nos mostra, se não tiver o amor, nada seria. Não, nada seria. Então precisamos de receber, ter esse dom, o dom do amor, ter o dom do amor, amar como o Senhor amou. Amar como o Senhor amou é algo que pode ser impossível aos nossos olhos, mas nós, colocando as nossas vidas no altar do Senhor, certamente Ele nos usará em várias áreas, querendo Ele no momento que você seja usado para fazer oração, para dar uma palavra para aquela pessoa e ela crê naquela palavra, porque ela vai adquirir a fé, e a fé vem pelo ouvir, e ela ouvindo a palavra vai acender dentro dela o desejo e sentir o prazer de que hoje está reconhecendo a Deus, e que Deus, pela atitude que ela tomar e que ela seguir, perseverar, como diz a palavra, aquele que perseverar até o fim, não pode parar pelo meio do caminho, será salvo. Então essa é a maior importância, não dizendo que Deus não usa pessoas, que não revela, mas aqui nós sabemos que a palavra está mostrando a quem? A Moisés, aquele homem que tinha aquela intimidade, onde o Senhor falava face a face com ele, para ficar bem claro. Então, olha só, falou mais. Então, falou mais. Por quê? Falou mais, porque já tinha falado muitas, já tinha mostrado a Moisés muitas e muitas coisas. Ele falou mais. E continuará falando, está falando hoje em dia. E há uma necessidade de Deus continuar falando. Hoje, outrora Deus tendo falado de muitas maneiras pelos profetas, hoje tem falado pelo Filho, pelo nosso Senhor, pelo Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem uma vida de comunhão, uma intimidade com Ele, esse Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, no qual Ele, ao subir, Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, não nos deixando órfãos, mas enviaria o seu Espírito Santo, o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu jamais vou convencer você, homem nenhum vai convencer você, mas o Espírito Santo, se ele estiver falando ao seu coração, dê ouvido à voz dele. Entenda que é o que Deus está chamando, que Deus está te chamando, para que você venha viver uma vida em abundância. Por isso o Senhor mostra aqui em Levítico, aqui falando a Moisés tendo essa intimidade, e essa intimidade que ele teve com Moisés, e Moisés com esse Deus, você pode também ter essa intimidade e falar, sentir. A Bíblia mostra que o vento vem, nós não sabemos de onde ele está vindo, e ele vai, nós não sabemos para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que foi uma promessa do Senhor Jesus
e que ele não falhou, porque ele não é homem para que minta. Então ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. E quando você está em comunhão, vivendo nesse sentido de adorar a esse Deus, de ser um verdadeiro adorador, adorar em espírito e em verdade, você pode ter certeza que Deus vai falar mais com você também. Assim, então, a palavra mostra. Então, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. É óbvio que o Senhor vai falar dizendo, de maneira que possamos entender. Ali Moisés entendia, porque ele tinha aquela intimidade, ouvia a voz do Senhor. Imagine nós, eu estou aqui falando e ouço uma voz, Belisário, uma e eu não vou saber falar, conjecturação, né? Conjecturar. Aí eu levo aquele susto, falo, tem alguém falando, e isso pode acontecer. O Senhor apareceu para Paulo, que foi Jesus Cristo, apareceu para Jesus e falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele ouviu, sendo um perseguidor, mas foi aquele que o Senhor escolheu. E isso pode suceder com você. Então falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, e o Senhor fala a você, fala mais a você, vai dizer para você. Aí ele diz assim, ó, no versículo 2, toma a Arão e os seus filhos com ele, e os vestes e... Nossa, a palavra tem dia que a minha vista está pior. Toma a Arão e a seus filhos com ele, e os vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Aqui, primeiramente, nós vimos que Deus falou a Moisés. Agora já deparamos com outra parte que é muito importante entender. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Então, não resolve. Se você ouve a voz do Senhor, sabe que não deve fazer ou que precisa ser feito e não faz, você está pecando. A palavra mostra, está em Tiago 4,17, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto ele está pecando. Esta é a grande verdade. Então aqui Moisés fala, o Senhor fala a Moisés, o Senhor fala mais a Moisés dizendo. Então, se o Senhor fala mais dizendo, ele estava ouvindo. Quando o Senhor, eu sinto a presença do Senhor aqui, neste momento, e tenho a convicção de que você está entendendo também, porque é o Espírito Santo que está mostrando. Talvez você tenha até ouvido a voz do Senhor e não tenha dado crédito, porque você ainda não entendeu. Você precisa entender, você precisa buscar ao Senhor. Sozinho você não encontrará. Há uma necessidade de você ouvir, porque somente ouvindo que você entenderá e vai aprofundar mais e mais até o Senhor certamente se alegrará com a sua atitude e lhe concederá as bênçãos reservadas que tem para todo aquele que o busca de fato. Então,
Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação, já ele estava dizendo porque o Senhor tinha ordenado para ele fazer. Então o Senhor já tinha ordenado para ele fazer. Então o povo, a congregação fala e a congregação ouve e obedece. Por quê? Porque sabia que era um homem que tinha aquela intimidade com Deus. E as pessoas precisam ver em nós e entender que temos, que falamos e o que falamos é porque temos intimidade com o Senhor. Agora não é por força nem por violência que você vai convencer alguém. É pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que vai convencer. Você pode falar algo que vai mexer com aquela pessoa. Você vai falar algo que vai conduzir aquela pessoa. Certa criança é uma ilustração ou se é fato também. Não sei, mas para mim é uma ilustração e na minha mente foi como uma ilustração. Tinha um garoto, tinha um homem que era muito revoltado com a vida e não gostava de ouvir as coisas de Deus. Mas o Senhor ali, ele usa uma criança. Ele usa uma criança, uma criança onde aquele homem estava sentado no banco da praça. E se alguém viesse falar algo a respeito de Deus, para ele ficava enfurecido e até brigava. Essa criança chega e senta perto desse homem com uma laranja e cumprimentou. E o Senhor o cumprimentou, mesmo sendo da forma que é, ele o correspondeu. E então aquela criança pega uma laranja e começa a descascar aquela laranja e conversando com ele, e os dois ali conversando, ele com o menino, como é que tá, menino, blá, 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 essas coisas. Então ele descascou a laranja, pegou a tampinha, como fala, cortou, tirou a tampinha da laranja e chupou. Ele começa a degustar aquela laranja, então ele vai e pergunta e fala para aquele senhor que é tão ignorante, que foi sensibilizado por uma criança. Ele chega e pergunta, como é doce essa laranja, né? Docinha, que laranja. O garoto, você que está chupando. Como é que eu vou saber? Pois é, assim é Deus. Assim é Deus. E Deus usa as crianças. A gente sabe disso. Que há crianças, igual o que teve na comunidade conosco lá, o Isaac Marinho. O Isaac Marinho, que, se não sei se estou falando o nome dele certo, do teclado, que canta na maior simplicidade, louvando ao Senhor, o Senhor usa ele. Assim como usa muitos. E há uma necessidade dos pais estar orientando, seguindo. Os filhos precisam seguir o exemplo dos pais. Mas que exemplo você tem dado para os seus filhos? Qual é o exemplo que você tem dado? Um exemplo de um servo de Deus ou um exemplo daqueles que não estão nem aí para Deus? E as crianças estão vendo, você é o espelho dos seus filhos. Você o pai é o espelho do filho. Então o filho vai olhar em você e certamente vai ser instruído. Então aquele garoto pega aquela laranja e ao espremer, chupar, nossa, como é docinha essa laranja. Então aquele senhor falou, seu menino, eu sei que está chupando laranja, como é que eu vou saber que a laranja é doce? Ele falou, pois então, assim é Deus. A gente só vai saber que Deus é bom quando a gente experimenta. Quando a gente experimenta.
E ele foi tocado naquele momento, porque ele jamais tinha experimentado ou jamais tinha dado crédito à palavra, sempre vinha recusando, e apenas uma palavra foi o suficiente para mexer com a sensibilidade daquele homem, onde ele pôde entender. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o exemplo da palavra é que Deus falou mais do Senhor a Moisés, dizendo, e Moisés tomou e fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta de toda a congregação. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e os filhos e as filhas, e o levou e os lavou com a água. Era tudo um rito na direção do Senhor, E lhe vestiu a túnica e cingiu com um cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, que é esse aqui? O éfode, nem sei o que é. E cingiu com um cinto lavrado de éfode e apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral um urim e um tumim, e pôs mirra sobre a sua cabeça, e a mirra diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós estamos vendo aqui fato, realidade, que quando Deus age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Nós sabemos dessas bênçãos retidas na palavra de Deus, e que deveria, ou melhor, deve, embora muitos não fazem, não guardam, não observam, não examinam e não dão crédito. Então deveria guardar em seus corações, assim como devemos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que tem o Cristo, o verdadeiro Cristo salva, aquele que encontrou, teve o privilégio de receber, de abrir a porta para que ele entrasse. E ele entrou e ceou com ele, e ele, os dois, ambos, aquele que abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele quer fazer isso com você. Somente você abrindo a porta. Ele entrando, vocês vão cear. E você vai ver que saboroso é o poder estar ali degustando algo da presença de Deus, ou sentindo a presença do Senhor, falando impulsionado, com o seu coração cheio da palavra de Deus. A sua boca não vai sair palavras que não seja direcionado por Deus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Acabou que eu vou deixar para falar amanhã sobre a unção, adoradores plenamente habilitados. Sabemos que para nos habilitarmos, para sermos habilitados a falar da palavra, sendo capacitado por Deus, porque Deus é quem nos capacita quando observamos a sua lei, quando observamos a sua palavra, quando examinamos a sua palavra.
Então você vai receber aquela unção, a unção de ousadia, a unção de intrepidez, a unção de poder falar, a unção de poder curar também, por que não? Você pode orar e Deus atende, Deus responde. Você pode falar com Deus. Na sua intimidade, você pode falar, Senhor, mas entre em comunhão com Ele. Não peça de qualquer forma. Não peça a Deus e faça outras coisas que, na verdade, não condiz com o que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? Eu disse no início que gostaria de fazer uma oração e eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor. Eu estou aqui e estou imaginando, como o Senhor é maravilhoso. Olha só, queria deixar um versículo para a nossa meditação e olha só, eu vou deixar só um versículo e vou orar rapidamente, porque já me apresentei ao Senhor e quero colocar. Mas quero deixar um versículo para a nossa meditação nesta manhã, um versículo que diz em Mateus 21, e quando se aproximaram de Jerusalém, deixa eu levantar aqui. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao nome das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprende-o e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo o que aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, e assentado sobre uma jumenta e sobre uma jumentinha. Assentando sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Amado Deus, querido, Pai, nesse momento no qual eu senti, Senhor, aqui o desejo de estar fazendo uma oração, de apresentar essa vida, Senhor, ou essas vidas, ou nossas vidas diante de Ti, para que venhamos a entender de uma vez por todas, Senhor, que não há outra saída, não há outro caminho a não ser o Senhor, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser pelo Senhor. Nós vimos aqui nessa palavra, nesse versículo lido, Senhor, onde as pessoas pensavam, onde talvez estivesse passando na mente deles, que ali eles esperando o rei chegar, talvez pensando que fosse chegar ali em carruagem de ouro. Não, mas ele chegou sobre um jumentinho, amontado sobre um jumento. Meu Deus, ó Pai,
Como é bom, Senhor, saber, entender que o exemplo deixado por Ele, precisamos, Senhor, também seguir. Sermos humildes, aprendermos do Senhor que nos ensinou. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Por isso que a mansidão, a humildade e o amor mútuo em nossos corações venham ser multiplicados. E essa vida, ó Deus, que está participando desta oração, Senhor, que embora eu não saiba o que está acontecendo, e mostrando para que venham entender que o Senhor é o Rei, embora chegou montado em um jumentinho, não quer dizer que o Senhor não é o Rei. Se aquele que pensa que não pode ter a sua causa resolvida, que eles venham, Senhor, a entender, colocar em tuas mãos, apresentar a vida a ti e colocar em tuas mãos, porque o Senhor é o advogado dos advogados. E o Senhor orientará, mas que essa pessoa, primeiramente, entenda que há uma necessidade de dedicar a vida, de colocar a vida no teu altar, onde receberá, onde ouvirá o Senhor falar, onde ouvirá o Senhor dizer claramente, porque o Senhor está apenas esperando, aguardando para responder. Quando Jeremias mostra, invocar-me-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Hoje nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem, grandes coisas o Senhor fez, e o Senhor continuará fazendo, mas há uma necessidade de tudo quanto pedimos a Ti, Senhor, que venhamos a pedir com fé, crendo que nós receberemos, mas somente no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a vida por nossa causa. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, Pai, esse homem, essa mulher, essa mãe, esse pai, esse filho, que talvez está vivendo, Pai, uma vida de rebeldia, onde o pai não sabe como falar, como agir, como cuidar mediante aos seus comportamentos, Senhor, que eles possam ter olhos e erguer os seus olhos e ver que a solução está em Ti, e onde poderá receber as orientações, relacionamentos, Senhor, quebrados, que possa haver harmonia entre o casamento, Pai. Ontem, ainda vendo a reportagem, tem tempo que não vejo jornal, ontem parei e vi que a maioria de casamentos hoje em dia, no máximo que dura é até 10 anos, onde chegam diante do altar e fazem aquela promessa, dizendo que será fiel até a morte. Separe, e a pessoa responde sim, assim como respondemos nós que somos e temos a nossa companheira. Deus, que o Senhor opere de uma maneira grandiosa, que essas vidas, Senhor, que estão vivendo nessas áreas, que erguendo os olhos para o Senhor os atenda, Pai, porque estou aqui intercedendo, na certeza de que há muitos que também estão intercedendo. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, humildemente, e que o amanhã, o Senhor permitindo, eu possa dar continuidade e aplicações para a vida, em nome de Jesus. Visita essa pessoa e que todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo em que estiver assolando e que estiver tirando a paz dessa pessoa, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que possa cair por terra e essa pessoa venha encontrar a satisfação e o grande prazer em seguir
e servir a Ti com inteireza de coração. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, que o amor do Senhor, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida, com a minha família, com a sua vida e com a sua família, e a todos que creem de todo o coração, não duvidando, receba de Deus o bálsamo e procure, entregue a sua vida a Ele, e no mais Ele irá fazer na sua vida. Que Deus abençoe. Passei demais 45.